Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero que sim. Vamos para mais uma aula de Geografia do Paraná. Ei, Paraná! Logo, logo esse Paraná está chegando em 40 aulas e hoje mais uma aula sobre o relevo. Olha só que série importante que nós estamos fazendo sobre o relevo do Paraná, extremamente fundamental. Quadro natural, nós sabíamos que a gente ia trazer bastante informação para vocês, sobretudo agora que vocês estão próximos de prestar os vestibulares do meio do ano. Pois bem, gente, nós hoje trouxemos aquele tradicional mapa do relevo do Paraná, mas destacando esta área em amarelo que nós vamos estudar, que é o segundo planalto ou planalto de Ponta Grossa, e em vermelho, que é a maior estrutura de relevo do estadão do Paraná, nós temos o terceiro planalto ou planalto de Guarapuava. Mas hoje é dia de planalto de Ponta Grossa ou segundo planalto, esse planalto que é predominantemente sedimentar. Note que ele é delimitado a leste pela serrinha. A serrinha separa o primeiro do segundo planalto e a oeste, à esquerda, essa linha verde, delimita o segundo planalto do terceiro planalto, que é a chamada Serra Geral. Como eu acabei de dizer para vocês, esse segundo planalto, ele é predominantemente sedimentar. E os sedimentos que formam ele são sedimentos antigos, da era geológica que a gente chama de Era Paleozoica, onde a vida já era anfíbia, ou seja, é justamente na transição da Era Proterozoica para a Era Paleozoica que a vida deixa o mar e começa a habitar a parte sólida da Terra, a parte terrestre propriamente dita. Claro que ela continua a habitar o mar, então por vezes nós chamamos de vida anfíbia. E quem dá início a essa transformação é o período, que período é um tempo menor do que era, a era é subdividida em períodos. Então, entre a era anterior, que é a Proterozoica, e a era Paleozoica, no início da era Paleozoica, num período chamado de Cambriano, é que nós temos a transição da vida de exclusivamente aquática para a vida anfíbia, ou seja, simultaneamente aquática e terrestre. A era Paleozoica, ela acontece, apesar das divergências, de forma didática, entre cerca de 600 milhões de anos antes do presente e cerca de 235 milhões de anos antes do presente. Ela dura cerca de 370 milhões de anos, quer dizer que dá para acontecer muita coisa nessa era paleozoica. E o desgaste do relevo daquela época da Terra, do relevo da Terra daquela época, começa a soterrar animais e vegetais em vales. O soterramento desses animais e vegetais por esses sedimentos, eles são conservados naquela estrutura que a gente chama de fósseis. É quando restos orgânicos ficam marcados, prensados, moldados pelos sedimentos. Esses fósseis, gente, eles vão permitir o aparecimento de várias riquezas minerais nesta região. Como, por exemplo, no município de Figueira, nós vamos encontrar um bom jazimento de carvão mineral. Figueira também é um município que se destaca pela produção de urânio. Só que o urânio é do pré-cambriano, é uma outra estrutura, mas nós não vamos nos detalhar a este ponto. Nós só vamos destacar a riqueza, já que o urânio é sempre relevante, é base, por exemplo, da indústria nuclear, então não dava para passar. Mas o destaque da Figueira
no contexto do segundo Planalto, é o carvão mineral. Ainda no sul do Paraná, na fronteira com Santa Catarina, nós temos outro município chamado São Mateus do Sul, onde aparece uma outra riqueza de origem sedimentar, de origem fóssil, que nos últimos anos foi reabilitada nos Estados Unidos. Aliás, o gás e o óleo de xisto abalou o preço do petróleo em nível internacional, acabando por quebrar algumas economias, como a do Brasil, que contava com as reservas em valor alto do pré-sal, Venezuela, Rússia, por exemplo, Oriente Médio, que sofrem muito quando o gás de xisto e o óleo de xisto são lançados nos Estados Unidos em grande quantidade. Agora diminuiu, porque o impacto ambiental da extração do xisto é muito complicado. A Petrobras tem uma subsidiária que trabalha em São Mateus do Sul desde 1975, chamada PetroSix. Gente, aqui nós vamos encontrar vários tipos de rochas sedimentares, algumas delas porosas, e que permitem a acomodação desses fósseis, consequentemente, dessas riquezas. É o caso do siltito, é o caso do folhelho, o folhelho que tem este nome porque ele se parece mesmo com folhas, né? Uma série de camadas de folhas, entre as folhas de rocha, evidentemente, se abriga o xisto, o óleo de xisto, o gás de xisto. Gente, evidentemente que esse primeiro planalto, ele tem, digamos, uma estrutura. Essa área que eu coloquei número 1 aqui, que vocês estão vendo, que está pegando a maior parte do segundo planalto, é o que se chama de planalto ondulado paleozoico. Então, gente, ele é o predominante, é como se ele fosse colinoso, observem. Ele tem um formato ondulado suave, bastante amplo, formando então como se fossem colinas muito distanciadas uma da outra. Isso é o que é a base deste planalto, ou seja, o planalto ondulado paleozoico. Base, evidentemente, na superfície, já que a estrutura geológica é uma bacia sedimentar. Porém, em alguns pontos, por exemplo, nesta posição sudoeste, número 2, na posição noroeste, número 3, nós vamos ter uma estrutura diferente. Inclusive, essa estrutura, ela está ligada ao terceiro planalto. Diques de lava penetraram nesta região do segundo planalto. Então, eles saíram, derramamento vulcânico, ele sai do terceiro planalto e penetra no segundo planalto. Ao penetrar no segundo planalto, ele modifica um pouco a estrutura. A estrutura passa a não ser mais ondulada, ela passa a ter formato de uma meseta. Uma meseta é como se fosse uma mesa com as pernas abertas. A lateral são as escarpas, o topo é plano. Como eu tenho afloramento basáltico nessas regiões, a decomposição do basalto forma terra roxa. Evidentemente, os solos que aqui se encontram, eles são de uma fertilidade. Olha os diques de basalto que vieram do terceiro planalto. Na superfície, então, nós vamos encontrar manchas de terra roxa, solo extremamente fértil. Como o topo é plano, isso vai favorecer demais o agronegócio. Então, nessas áreas sudoeste e noroeste, na fronteira com o terceiro planalto, nós temos as mesetas com solos vulcânicos, ou seja, com a terra roxa. Como é que a terra roxa apareceu nessas mesetas? Bem, primeiro que o ondulamento foi modificado
por esses diques que penetraram, diques de rochas basálticas, modificaram o ondulamento, deixaram o topo plano, a escarpa mais pronunciada e o afloramento do basalto, o basalto decomposto, graças ao processo de intemperismo físico, químico, biológico, misto. Esse afloramento do basalto, com a decomposição pelo intemperismo, nós vamos ter manchas de terra roxa. Lembrando, gente, que o basalto, ele é uma estrutura, ela é uma rocha de uma outra era, de uma era mais recente. A estrutura básica do segundo planalto, do planalto ondulado paleozoico, gente, é paleozoica, como a gente viu. Essas mesetas, com esses diques aflorados de basalto, já são da era mesozoica. A era mesozoica é a era dos dinossauros, dos grandes fósseis, né? Dos grandes répteis. E essa era mesozoica, pessoal, onde inclusive é possível encontrar esses fósseis de dinossauros, nessa era mesozoica que vai de aproximadamente 235 milhões de anos antes do presente até cerca de 65 milhões de anos antes do presente. O vulcanismo era muito intenso, o supercontinente que vai aparecer na era paleozoica, a Pangeia, ele se desfaz, ele quebra, ele se subdivide em duas partes. Ao norte, o supercontinente da Laurásia, ao sul, o supercontinente da Gondwana, onde inclusive está o Brasil. Uma observação para a gente terminar essa aula do segundo planalto é a formação arenítica de Vila Velha, praticamente aqui no centro. Nós temos um parque estadual bem próximo de Ponta Grossa, que é um município que simboliza onde, gente, o trabalho do vento, digamos, a erosão eólica, ela vai esculpir nessa rocha que é friável, ou seja, que é facilmente desgastável, estruturas como a taça, estruturas como o camelo ou a tartaruga. Então, sem dúvida nenhuma uma atração turística e uma atração geológica, uma formação geológica diferenciada, a formação arenítica de Vila Velha. Se você puder fazer a visita, perdão, é óbvio que vale a pena você conhecer. Lembrando que aqui nós vamos ter, então, um intemperismo físico e químico, a chamada erosão abrasiva, com vento, a erosão eólica. Pessoal, para finalizarmos, nós temos na passagem do segundo para o terceiro planalto um outro degrau, uma outra escarpa. Como nós, ao passarmos do primeiro para o segundo planalto, nós encontramos uma escarpa que a gente chama popularmente de serrinha, tecnicamente de escarpa devoniana de São Luís do Purunã. Essa escarpa é mais antiga, ela é do Devoniano, o Devoniano que é um dos períodos da Era Paleozoica. Aqui nessa segunda escarpa, que está mais ao oeste, na transição do segundo para o terceiro planalto, nós temos uma escarpa mais jovem, Triássica-Jurássica. Tanto Triássico quanto Jurássico são períodos da Era Mesozoica. Então nós temos uma área de transição, um degrau, uma escarpa, chamada de escarpa Triássica-Jurássica da Era Mesozoica, que é apelidada de Serra Geral. Na última aula de relevo, que vai ser depois da próxima, a próxima a gente vai trabalhar só o terceiro planalto. Então depois, daqui a 2 aulas, portanto, então a próxima é o terceiro planalto, daqui a 2 aulas eu vou fazer um perfil de relevo, um perfil de altitude, um perfil orográfico, hipsométrico, com as 5 unidades de relevo
que nós estudamos para o Paraná. Na verdade, a gente estudou, por enquanto, 4. Né? A Baixada Paranaense, a Serra do Mar, o primeiro Planalto e hoje o segundo Planalto. Falta mais uma aula para o terceiro Planalto. Mas eu vou ficando por aqui. Eu os aguardo na próxima aula de Geografia do Paraná. Estamos quase terminando o relevo. Faltam apenas 2 aulas para depois a gente começar os climas, depois a vegetação e a hidrografia. E aí a gente se despede de vocês. Mas isso vai demorar um pouquinho mais. A gente se despede sobre a geografia do Paraná. Mas no futuro, não sei para quando, talvez o ano que vem, talvez eu dê um espaço um pouco maior, a gente voltará para fazer a geografia do Paraná com um outro viés, uma outra perspectiva, que é a do Yaroslav Wons. Eu os aguardo. Um abraço, tudo de bom. Não se esqueçam de dar like, de deixar seu joinha, porque se chegou até aqui é persistente, é bom aluno, é uma pessoa que quer aprender. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, gente, tudo de bom.